Seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao canal Moçambicano Original. No vídeo de hoje aqui me deixa um pouquinho feliz, porque nós vamos falar aqui da cultura brasileira entre Moçambique, ou seja, algumas coisas que o brasileiro faz lá no Brasil que é um pouquinho diferente do que é Moçambique, mas vou aprofundar muito mais aqui em Moçambique, porque eu vivo aqui e eu tenho a plena certeza das coisas que eu vou falar daqui em Moçambique. Então, por enquanto, o Brasil, vou falar as coisas superficiais, em que realmente essas mesmas coisas eu já colhi na internet e também consegui receber uma informação de alguns amigos brasileiros. Então, outras partes vou deixando assim para que vocês possam responder através dos comentários. Vocês vão falar que, nossa, Jacinto, você esqueceu isto aqui no Brasil, é isto. Olha, gente, nós vamos falar aqui simplesmente de coisas como celebridades, de coisas como alimentação, de coisas como mulher, entendes, né? De coisas como casamentos. Nós vamos falar desse vídeo aqui, então espero que vocês gostem desse vídeo. Não esqueçam de deixar seu comentário aí, uma informação qualquer que tenha a ver com o Brasil. Se por acaso eu errar dentro desse vídeo aqui, em primeiro lugar estou a pedir aqui o perdão, ok? Então, uma das coisas que eu acho melhor em começar é na parte de alimentação. Eu disse alimentação, né? É na parte de alimentação, mas vamos, vou deixar assim, não vou cortar nada, né? Vou deixar uma coisa bem natural. Alimentação. No Brasil, simplesmente você é normal ver vários brasileiros na alimentação incluir sempre a feijoada, que é diferente daqui em Moçambique. Então, os brasileiros, eles têm como cultura de consumir a feijoada todos os dias. Isso não quer dizer que não existe algo para eles se alimentarem. Existe muita comida no Brasil, estou falando de receitas boas no Brasil, mas eles têm o hábito de sempre colocar a feijoada ao lado, mesmo com carne, mesmo com peixe, mas sempre tem que existir uma feijoadinha ali, um pouquinho. Então essa é uma cultura brasileira, lembrando que essa cultura brasileira apareceu com os europeus e os africanos. Então era algo em que os africanos faziam lá no Brasil e ficou lá mesmo no Brasil, então ficou com a cultura brasileira. Então, isso daí é diferente de que em Moçambique. Aqui em Moçambique, mesmo um rico ou um pobre, sempre que se alimenta, ele tem que colocar ali uma tapa. Quis dizer sempre, né? Não sempre, quis dizer sempre. Sempre ele tem que colocar ali uma tapa, que são folhas de mandioca fresca. Aquela folha de mandioca, tá para perceber, aquela que fica por cima ali, nós consumimos bastante aqui em Moçambique. Temos bastante abundância dessas folhas. Gente, estou a errar um pouquinho, mas vou deixar assim mesmo, bastante abundância. Então nós sempre consumimos, mesmo com peixe frito ali ou assado, a gente sempre tem aquele costume de colocar uma tapa ao lado. Tem outra curiosidade, existem alguns brasileiros que não sabem que os moçambicanos, eles podem raspar aquela mandioca ali e logo que raspar, colocar seco essa mandioca e comer assim mesmo, mandioca seca. Comer com amendoim, acompanhar com amendoim, ou acompanhar com coco, ou comer assim mesmo simplesmente, ou levar mesmo a mandioca crua, comer assim mesmo. A gente come aqui bastante, mas tem muitos que falam que pode vir transmitir uma doença, mas é algo normal para nós moçambicanos. Então, gente, Moçambique, a receita que não deve faltar nas refeições de nós moçambicanos como cultura é a matapa. Não é simplesmente essa matapa de mandioca fresca, existem também outras folhas também, né? Outras verduras que nós sempre acompanhamos com os nossos alimentos. A segunda cultura que eu vou falar aqui é sobre celebrações. No Brasil tem um hábito também das pessoas celebrarem o carnaval. É bem comum no Brasil, então não vou falar bastante disso aí, porque não sei bem, né, com detalhes sobre o carnaval brasileiro. Mas vou falar aqui da festa Timbila, que é uma festa daqui em Moçambique, que é uma festa que representa uma colheita, mas não é uma festa não é uma festa em que todos os moçambicanos celebram. Existe uma determinada região que realmente os moçambicanos celebram isso aí com muita frequência, mas é um dos hábitos culturais daqui em Moçambique.
O terceiro hábito cultural é sobre famílias. Eu não posso deixar de falar sobre famílias, né? Lembrando que eu também já tenho uma família maravilhosa aqui, então vamos falar sobre famílias aqui em Moçambique, né? E no Brasil. Olha, gente, estou falando disso aí porque é muito importante. Existe uma das coisas que eu percebi dos brasileiros, na qual em que os brasileiros bastará chegar os domingos, existe uma união entre famílias, né? Então eles se reúnem entre eles, que nem uma pequena festa, né? Um domingo, uma reunião. Então isso daí é um pouquinho diferente com aqui em Moçambique, mas não é exatamente isso que eu vou falar. Famílias, quando nós falamos de família, nós pensamos logo em casamento e reprodução, através desse mesmo casamento. Então, como é que realmente há união, como é que é o pensamento dos brasileiros e como é que é o pensamento dos moçambicanos quando se fala de casamento? Tá percebendo, né? O brasileiro, quando se fala de casamento, é um homem e uma mulher. Então, eles se casarem, entende, né? Então, aqui em Moçambique, é a mesma coisa que eu disse aqui com o Brasil, mas existe também uma outra forma, tá percebendo, né? Na qual o brasileiro não aceita de jeito nenhum. Então é muito importante vocês saberem disso. Então, como eu disse, homem e mulher, tá percebendo, né? O homem tem que casar simplesmente uma única mulher e a mulher também tem que se casar com simplesmente um único homem. Isso aí é no Brasil, que é diferente daqui em Moçambique. Aqui em Moçambique existem os justos, que realmente podem casar uma única mulher, que sou eu aqui. Eu sou casado com minha única mulher, simplesmente. Então aqui em Moçambique, quando se trata de famílias, você realmente pode ver uma vasta família através de poligamia. Um homem só pode vir ter mais de 20 filhos. 20 filhos porque tem 3 esposas, está a perceber, né? Na outra esposa pode vir ter 7 filhos, a outra pode vir ter mais 7, a outra pode vir ter mais 6 filhos. Aí completam 20 filhos, que é diferente do Brasil. O Brasil é bem normal você ver uma família com 2, 3 filhos. Existe uma exceção, né? Em que outras pessoas podem vir ter mais de 5, 7 filhos. No Brasil existe uma exceção. Mas aqui em Moçambique é muito exagerado, né? Como as nossas famílias são crescidas, são grandes. Tá a perceber, né? Então, a poligamia aqui em Moçambique é tranquila, tá a perceber, né? É muito tranquila, não é algo em que realmente pode vir ser considerado anormal. Anormal para aquele que não gosta, como eu. Mas é bem comum existir a poligamia. Mas sei que no Brasil bastará um homem simplesmente casar uma outra mulher, tá a perceber, né? Há de existir aí uma luta, tá a perceber? Também isso vai acontecer com a mulher, ao contrário, né? E eu já vi um caso aí no Brasil, na qual uma mulher é casada por 3 homens, tá a perceber? Que é diferente daqui em Moçambique. Aqui em Moçambique, os homens não aceitam casar a mesma mulher que tem um outro marido. Isso aí é diferente. Mas as mulheres aceitam ver um homem que casou 2 mulheres e querer casar novamente com o mesmo homem que tem mais 2 mulheres. Então, a mulher moçambicana, isso daí aceita. Então, é para vocês saberem a mente, né, de uma mulher daqui em Moçambique, onde é que uma mulher chega. Provavelmente, se nós formos a controlar bem, aqui em Moçambique existem muitas mulheres que não estudaram, são casadas, mas existem também muitas mulheres que estudaram, são formadas, são professoras, não são casadas. Por quê? Porque os moçambicanos normalmente, está a perceber, né? Eu estou falando aí no sentido normal, eles não aceitam, está a perceber, né? Casar uma mulher que tem um nível maior, em que esse mesmo nível maior vai fazer com que aquele homem seja um mandado, está a perceber, né? Aquela mulher ter autoridade naquela casa. Então, essa é a característica principal de um homem moçambicano. Então vai ser muito raro você ver um homem moçambicano a casar uma mulher que tem trabalho e ele não tem trabalho, está a perceber, né? E as mulheres também que já estudaram aqui em Moçambique não são mulheres que realmente também vão aceitar um homem que tem uma outra mulher. Isso vai ser difícil. É por isso que muitos que são funcionários também casam as mulheres que não são funcionárias, né?
e muitas funcionárias, é difícil ter um parceiro. Esse é um caso que realmente que nós devemos lutar bastante para que isso possa acabar. Então, a poligamia, que é uma coisa tranquila aqui em Moçambique, esse é um dos hábitos culturais daqui em Moçambique. Eu não vou falar muito do Brasil, porque não tenho muita informação sobre o Brasil. Então, como bônus, vou partilhar aqui uma informação muito importante que vocês têm que saber sobre as meninas moçambicanas, né? Porque as meninas moçambicanas, quando elas chegam àquele momento de crescimento, aos seus 15, 16 anos, elas passam numa situação na qual essa mesma situação elas têm que aprender a ser mulher. Não sei se isso acontece no Brasil, mas aqui em Moçambique temos nossas regras, alguns ensinamentos, está a perceber, né? Em que a mulher deve receber. Está a perceber aquele processo em que um moço, um jovem, né? Lhe levam lá nos ritmos. Avelino, como é que se chama quando um jovem lhe levam lá no Mali, em português? Quando um menino, um jovem lhe levam lá, quando chega um momento de crescimento, lhe levam lá no Mali, como é que é em português? Quando vai lá, eles chamam de militar, não sei militar. No Mali. No Mali. Em português. Ritos iniciais. Eu estava a esquecer aí, não sabia, né? Então, quando um jovem também, né? Um menino cresce, lhe levam lá também para lhe ensinarem o que é ser homem. E também a mesma coisa que fazem também com as mulheres. E também existe uma outra parte aí que eu também tenho que falar para vocês, têm que saber, né? Que é a forma de casamento daqui em Moçambique. Existem alguns locais em que para você levar uma mulher, você tem que pagar dinheiro. É como se estivesse comprando assim aquela mulher. Está a perceber, né? Você tem que comprar cama para deixar para a mãe daquela esposa que você vai levar, você tem que tirar dinheiro. Existem até pessoas que pagam mesmo mais de 3.000 reais. Está a perceber, né? Para pagar aquela mulher. Isso chama-se lobolo. Mas eu não fiz isso, né? Eu disse outras áreas. Isso é cultura de cada região, é cultura de cada distrito, está a perceber, né? Então, eu simplesmente conversei com a família e tinha que casar a minha esposa, tinha que levar para casa. Então, não existem muitas regras, né? Aqui onde nós estamos. Mas, para mim, eu acho melhor do jeito que eu fiz, né? Não porque não iria conseguir tirar grana, né? Se você gosta de alguém, você tem que tirar grana. Então, se vocês já gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o vosso like, compartilhar o vídeo. Eu sei que o vídeo não fiz tão perfeito, mas a mensagem creio que já chegou bem.